Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje estamos a gravar numa semana determinada, enfim, muito marcada pelo Conselho Europeu. Um Conselho Europeu cheio de tensão, cheio de uma agenda muito preenchida, sobretudo por causa do problema da imigração. Há outros temas importantes nesse Conselho Europeu, mas o tema das migrações e da imigração tem sido tão presente que foi necessário realizar no último fim de semana uma espécie de mini-cimeira em que estiveram presentes 16 dos 28 chefes de Estado ou chefes de Governo, mas no essencial se acordou que não era possível chegar a um acordo global, portanto, há uma chamada solução europeia para este problema e que, portanto, muito provavelmente só teremos acordos bilaterais ou trilaterais neste Conselho Europeu. Este assunto é há mais de 2 anos, praticamente desde o verão de 2015, portanto há praticamente 3 anos, o assunto que mais preocupa as opiniões públicas europeias. Portanto, é um assunto que tem também sido alavanca para a subida de um conjunto de forças políticas em países centrais, não apenas em países periféricos, mas em países centrais. Refiro-me à AfD na Alemanha e agora em Itália aos partidos que estão no governo, mas sobretudo à Liga, e é um tema sobre o qual mesmo os partidos anti-imigração não se põem de acordo, porque têm olhares e interesses, por assim dizer, diferentes. É um tema muito difícil e um tema não só europeu, porque ao mesmo tempo que isto se passa na Europa, tivemos nos Estados Unidos, nas últimas semanas, também muita tensão em torno da forma como se aplica na fronteira a lei em vigor relativamente à imigração ilegal. E houve toda a controvérsia relacionada com a separação das crianças das suas famílias. Mas vamos começar pela Europa e vamos começar talvez por este problema. Na Europa, a posição dos países tem sido, neste caso, muito condicionada pela sua posição geográfica. Aqueles que estão na chamada linha da frente, isto é, os que recebem um influxo de imigrantes, têm procurado dividir o problema. Os que não estão na linha da frente têm mostrado, como se diz na gíria, muito pouca solidariedade. É possível alterar este estado de coisas? Há solução para este problema? Enfim, se calhar isto é começar um pouco pelo fim, começar por pedir uma solução, já. Bom, a solução é difícil, porque cada qual sobre as questões da imigração tem sempre em si mesmo uma posição e a sua contrária. Isto é, quer ter o seu território protegido e, portanto, nesse sentido é anti-imigrante, mas ao mesmo tempo quer ter um imigrante como empregado a quem pagam o salário menor do que paga aos seus concidadãos. Portanto, essa questão começa logo por dividir o espírito de cada um. Depois, os países, na verdade, também têm... Há uma questão demográfica, não é? Porque os imigrantes tendem a ser mais novos, a ter mais filhos, e, portanto, equilibrar a demografia. Sim, mas muitas vezes o raciocínio em torno das questões da imigração é um raciocínio que rapidamente deixa de ser um raciocínio e passa a ser muito uma percepção intuitiva e passa a ser muito algo que funciona na base de retratos robô. Por exemplo, a discussão que atualmente está a ser travada na Europa é uma discussão que já é feita quando a pressão migratória sobre a Europa está numa acentuada fase de quebra e nada tem a ver com o que foi a pressão em 2015. Portanto, há como que uma utilização ideológica, se quiser, do fator imigração para conduzir um argumentário que é muito um argumentário político. E, naturalmente, se há questão que possa polarizar as opções em termos doutrinais e poder antagonizar uma utopia contra outra utopia é a questão da imigração, porque estão duas utopias em confronto. Uma é a de que, para proteger a identidade, para proteger o espaço nacional, não se deve abrir, deve-se rejeitar a imigração.
a comunidade, tal como está, não deve aceitar ser subvertida pela chegada de alheios, de outros. Aliens. É também uma utopia. A outra utopia é a utopia de que a globalização deve arrastar um movimento migratório sem barreiras. E é estranho verificar que esta utopia é compartilhada por duas correntes que até em outras questões estão em lados opostos da barricada, porque há uma utopia, digamos, de esquerda utópica sobre o fluxo migratório perpétuo e contínuo, sem restrições, mas há também uma utopia liberal sobre os fluxos migratórios, segundo os quais o mercado acabará por regular tudo. Invisível. E, portanto, haverá uma adequação da mão de obra às condições de empregabilidade que não carece de nenhuma espécie de regulação, nem nenhuma espécie de cuidado. Portanto, é um terreno, à partida, muito minado. Depois, a situação dos países influi na formação das opiniões públicas. Há os países que geram enorme atratividade e que são, no fundo, também o destino mítico dos que querem migrar. Há os países que estão na fronteira, não são Os países o do destino. Norte da Europa, sobretudo, não é? A Alemanha e o Norte da Europa, que E não também são, Inglaterra, que não são zonas de entrada direta, até porque as suas fronteiras geográficas ou estão protegidas por mar, ou estão protegidas por águas frias, ou estão protegidas também por outros países em volta. Depois há os países de fronteira, portanto, os países de atratividade, os países de fronteira, os países de trânsito, os países geradores, e depois há países que, por circunstâncias várias, estão um bocado fora desse problema. Um deles é Portugal, estranhamente. Talvez um dos que está mais fora do problema. Sim. Porque ficou. Não é nem um país de destino, geograficamente, nem um país de passagem, de entrada. nem de atratividade, nem de fronteira. Até no caso da fronteira tem a particularidade dos seus dois arquipélagos estarem suficientemente afastados da África e, no caso do território continental português, no inverno a travessia é impossível, pelo tipo de barcos que usualmente são empregos nessas operações, e no verão a nortada também impede esses barcos de operar. Não é só a questão da atratividade. Vão para a Espanha em vez de irem para... Não é só a atratividade, a passagem no Mediterrâneo é muito mais facilitada do que a passagem no Atlântico. A passagem no Atlântico tem um eixo que é o eixo Costa Africana-Canárias, que é um problema que diz respeito à Espanha. Mas não há esses trajetos em relação à Madeira ou aos Açores e não há em relação à parte continental portuguesa porque está protegida pela nortada no verão. Isso é uma barreira natural. Portanto, Portugal até, neste caso, está numa circunstância muito interessante desse ponto de vista. Agora, o que se verifica desde 2016 para cá é que o pico migratório ilegal baixou imenso. Sim, baixou quase 10 vezes. Nós temos em várias... um pico enorme que teve a ver com a guerra da Síria. Sim. Mas esse pico, por assim dizer, foi... Esse canal foi tapado com o acordo com a Turquia. Sim. Há vários canais que estão tapados com acordos algo heterodoxos. Há o canal da Grécia que está tapado com o acordo com a Turquia. Há também os acordos com o Níger, o Sudão do Sul, e há o acordo também com os grupos líbios, quer com as milícias líbias para não se envolverem nesse tráfico, quer com o que resta, o que se quer constituir como autoridade líbia quanto à facultação de meios para a criação de uma guarda costeira que se incumbiria das tarefas de controle. Pouco eficaz, mas existente. Bom, neste contexto, os vários corredores de entrada têm vindo a incrementar a redução de passagens. O corredor Ucrânia-Polónia, que é um corredor terrestre, o corredor Grécia, o corredor central, que é o corredor italiano, e também o corredor das Canárias. Mas, neste momento, paradoxalmente,
O corredor onde se registram aumentos, embora não dramáticos, é o corredor do Mediterrâneo Ocidental, portanto, é o corredor Marrocos-Espanha, que está a subir. E isso provoca na Andaluzia também uma perplexidade maior. Portanto, porquê é que o debate sobe de temperatura? Quando a situação real é diminuta, e até paradoxalmente no país onde o problema se põe, o novo governo espanhol, no princípio, começou a agir como se não se pusesse. E começou a demonstrar já corrigiu o tiro, porque começou a agir como se o país estivesse numa posição diferente. Bom, então, porquê é que os problemas se agravam? Primeiro porque há um estoque de migrantes por resolver desde 2014, são 1.800.000, que permanecem nos locais e, portanto, estão a ser integrados e há problemas. Não é correto dizer que a criminalidade aumentou brutalmente, por exemplo, na Alemanha. Até tem diminuído para níveis de 1992. Só que tem havido alguns crimes emblemáticos praticados por imigrantes, como o ataque a uma feira, a um mercado no Natal, que morreram 12 pessoas, também o assassinato de um jovem estudante, que têm sido muito emblemáticos na opinião pública. Mas a criminalidade na Alemanha tem baixado para níveis de 92. Por causa do terrorismo há um aparelho montado muitíssimo mais... Sim, mais firme. Só que há, digamos, alguns políticos que têm agarrado a temática migratória como uma temática de projeção e de subida nas sondagens. Orbán, Hungria, Salvini, na Itália, Seehofer, na Baviera, e Kurz na Áustria. E que, digamos, têm mostrado uma persistência na sua argumentação, que é a razão do seu sucesso eleitoral, muito firme e, digamos, não acatam a disciplina europeia conduzida a partir de Berlim e pela chanceler. E isso tem tido consequências. Sendo que, digamos, e aqui a posição da Itália é deixar-nos ficar com o menino nas mãos, a posição de Orbán, por exemplo, é nós não queremos tomar conta do mundo. Mas, por exemplo, a situação na Itália, se for neste momento a ilha de Lampedusa, não há praticamente migrantes clandestinos. A situação na Itália está relativamente controlada. Não está como esteve. Sim, já esteve pior. Está muito mais controlada. Só que Salvini joga com grande argúcia na retórica com a qual se insere no debate político em Itália e já está à frente do Movimento 5 Estrelas 10 pontos. Se houver eleições, ele é o vencedor. Porque ele tem feito dessa questão uma questão central. Ele já proibiu o desembarque de repescados do mar, de náufragos transportados em navios das ONG, querendo dizer que claramente as ONG não são interlocutor nessa matéria, portanto, querendo bani-las da operação no Mediterrâneo. Já também tomou medidas e fez declarações no sentido que os ciganos deviam ser expulsos de Itália. Os ciganos não italianos. Não, então, vila por vila, bairro por bairro. Uma limpeza étnica claramente assumida. E também já tomou medidas em relação a navios, creio que do Camboja, para não descarregarem arroz na Itália, porque isso é uma concorrência desleal. Portanto, o fechamento da fronteira é um logo muito importante nesse tipo de afirmação política, que é o mesmo também que pretende fazer o líder do CSU na Alemanha, enquanto Ministro do Interior, que pretende fechar a fronteira da Alemanha, no fundo é a fronteira com a Áustria, a todos aqueles que declararam que queriam ir residir para outro país que não a Alemanha. É certo que aqui, podemos dizer, estão em causa as eleições na Baviera em outubro. E a situação do CSU na Baviera não é o mundo de felicidade e de maiorias absolutas que tinha até aqui, porque a aliança
a alternativa para a Alemanha está a estabelecer-se na Baviera, e por isso Seehofer vem recolocar a coligação em jogo, e está a ser muito severo, e cria prazo à senhora Merkel para conseguir acordos bilaterais ou trilaterais. Vamos ver o que é que ela consegue daí, mas atenção, se há uma ruptura da coligação, o resultado na Baviera vai ser ainda pior para o Sr. Seehofer, porque também a CDU vai concorrer na Baviera contra a CSU. Não é só a alternativa para a Alemanha. E a CDU já disse que entrará na Baviera, onde nunca entrou, sim, porque, digamos, havia uma... Sim, portanto haverá aí um acordo com alteração a profunda CDU dos dados da política da República Federal da Alemanha. Tudo isto acontece um pouco também porque os grandes quadros da vida internacional estão gerados na Segunda Guerra Mundial, estão desfeitos, e, portanto, há uma política norte-americana de antagonização das próprias alianças em que tanto se empenhou os Estados Unidos desde a Segunda Guerra, e também no quadro da União Europeia a saída do Reino Unido é também algo que traz à União Europeia fragilidades. Já me Pinto, gostava de botar este tema, esta questão por assim dizer, do choque entre aquelas duas utopias, e o facto de nenhuma delas aparentemente estar a mobilizar os eleitorados. Em Itália temos 2/3, mais 2/3 da população a apoiar esta linha de fechar, e, aliás, não receber os navios e, sim. E esta dureza relativamente à imigração. A questão que eu queria colocar é a seguinte: a política nos últimos décadas esteve muito centrada na ideia de que as eleições ganhavam-se pela economia. Pela economia, exatamente. Pela economia. Portanto, is the economy stupid? Exatamente. Aquela famosa frase do Clinton há 20 e tal anos. No entanto, e é um bocadinho também por razões económicas que se considera que os imigrantes fazem falta. Portanto, exatamente. Razões económicas ligadas com a demografia, mas muito também com a própria mão de obra para certos empregos. Isso tem racionalidade. Se nós olharmos para o futuro, de um ponto de vista meramente racional, e olharmos, por exemplo, para os estudos que existem, não há dúvida que não há forma de compensar digamos, a evolução dos mercados de trabalho no mundo desenvolvido sem imigração. No entanto, eu quase que diria que há uma parte da população que prefere empobrecer a perder referências. Isso, aliás, voltando a essas referências, eu prefiro. Mas há uma frase famosíssima. É porque a pessoa não tem noção que põe empobrecer. Há uma frase mas famosíssima. Mas tem noção de que usou do outro. Mas há uma frase famosíssima, aliás, de Salazar, que é: quem tem capacidade de ser pobre tem um poder extraordinário. Ter essa capacidade de ser pobre é quase como ser-se rico. Eu tinha um amigo meu que dizia isso: eu não sou rico, mas tenho capacidade de ser pobre. Isto também se aplica aos países. Não, eu o que acho é que houve, acho que o Jaime Gama apontou ali muito bem este duelo entre utopias. Mas a questão, como nós aprendemos um bocadinho com o próprio Marx e com a força do marxismo, é que é a radicalização da teoria, não é? É que faz que ela tenha sucesso político, até porque normalmente, quer dizer, aquilo que a gente chama, nós todos, que, olhamos para as coisas de Marx e depois dizemos, bom, isto é muito interessante como cânones de interpretação da realidade, agora como dogmas, não, mas é que se não fossem dogmas, as pessoas vão atrás de dogmas, não é? Quer dizer, eu tive uma experiência curiosa, quando comecei a dar aulas, apresentava um ponto de vista e depois punha eu próprias restrições a esse ponto de vista. E vi que os alunos, coitados, ficavam desesperados e no fim perguntavam-nos, afinal, como é que é? É assim ou não é assim? Portanto, eu acho que esta sobressimplificação faz parte da regra, faz parte do sucesso político, não é? Portanto, essa radicalidade, que aliás o Jaime Gama muito bem apontou, porque de um lado é a radicalidade identitária, que depois abrirá exceções, porque no fundo os princípios é para abrir exceções, mas primeiro faz-se um bocadinho tal método de negociação do Trump, que é primeiro destabilizar o interlocutor, não é? E depois começar a falar com ele.
A política também está muito assim. E, de facto, por um lado, as linhas identitárias são assim. Por outro lado, está a tal utopia que se opõe à utopia identitária. Portanto, a utopia deve entrar tudo, uns porque não há nações, não há identidades nacionais, isso nacionalismo é uma coisa horrível, portanto pertencemos todos à humanidade, não há identidades de nenhuma espécie, as identidades são uma ofensa, etc, 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 portanto é o discurso mais de esquerda, digamos, e depois o discurso, digamos, liberal, ou neoliberal, ou ultraliberal, que diz, não, isso é uma mão invisível, que é sábia, que depois regula esta coisa toda. Portanto, enfim, houve muitos cálculos diferentes, neste pé que entre os conservadores, pensando que vinha aí um tipo de eleitores que podiam ser, até porque eram alguns deles mais religiosos, podiam dar apoio. Não, aliás, foi uma das razões, por exemplo, que depois nos anos 50 e 60, em França, o patronato francês, por exemplo, argumentava muito com a vinda de trabalhadores muçulmanos, é porque não eram comunistas. Porque como eram religiosos, não eram comunistas, como na altura o principal inimigo era o PCF. Não, há uma argumentação nesse sentido, não digo que fosse a argumentação dominante, mas há uma argumentação nesse sentido. Ora bem, depois eu acho... Aliás, eram famosos os italianos, muitos italianos emigraram para a França, claro. E quando eram as eleições vinham comboios para votar no PCI, claro. No Partido Comunista Italiano. Mas, quer dizer, porque a imigração, depois isso leva-nos a uma outra questão, quer dizer, nós temos clichês e mitos sobre a imigração e sobretudo temos a imigração de grande sucesso, que é a imigração europeia para as Américas. Só que a imigração europeia para as Américas não é naquele século que vai desde o fim das guerras napoleónicas, portanto de 1815 até o 14 ou 15, até o início da Grande Guerra. É uma imigração que terá aqui talvez uns 80 milhões de imigrantes para as Américas do Norte, do Sul, etc. Só que é uma imigração que tem uma identidade. Praticamente toda a gente é branca e toda a gente é cristã reformada, cristã católica, não interessa, mas toda a gente é. E vão para sítios onde há espaço livre. Quer dizer, espaço livre, na América do Norte há espaço livre, no Brasil há espaço, e vão, de certo modo, integrar-se também com os que já lá estão, embora tenham sido eles próprios alvo de discriminação. A gente vê, isso vê-se muito bem até no próprio cinema americano, aquela contínua referência dos WASP ou dos populistas, sempre que são contra, não só é questão dos negros, mas é questão dos italianos, é questão dos católicos, quer dizer, tudo isso é novo. Quem vai a Nova Iorque visita a Ellis Island e percebe, claro, que aquilo não era o paraíso. Não, é? Era uma super lampedusa, vamos assim, para as coisas. Depois, eu acho que há aqui outra questão, quer dizer, e esse ponto que o Zé Manuel estava a referir da economia, é evidente, e eu acho isso profundamente, acho isso filosoficamente, que houve um reducionismo. Por um lado, foi um reducionismo essencialmente ideológico, por um lado pelas teorias marxistas, que de facto sempre foram a redução de tudo, de toda a realidade à economia, quer dizer, a economia, o resto eram tudo superestruturas, a religião, a política, as questões nacionais, tudo isso eram superestruturas que, enfim, portanto, dentro daquela mitologia, utopia marxista, eram superestruturas que mascaravam a verdadeira realidade, que era entre burguesia e proletariado, que era entre explorados e exploradores. Boa parte das esquerdas hoje abandonou esse terreno, por causa de passar... Terreno, e o próprio Salvini, que tem uma história política curiosa, porque ele, a primeira vez que foi eleito pelos separatistas comunistas, pela facção comunista da Lega Norte. Exatamente. E hoje o Salvini também começou por ser socialista, claro, radical. Não, socialista radical, exatamente. Socialista radical. O Salvini era o grande inimigo dos moderados, dos sociais-democratas, é o grande inimigo deles. E há uma coisa muito interessante que eu nunca provei ser, enfim, já é discutida, mas por exemplo, o Sael fala nisso, que o Lenin censurou os comunistas italianos, dizendo que vocês perderam o Mussolini, que era o elemento melhor que tinham aí, quer dizer, portanto, tudo isso, mas eu acho que isso foi a questão do fim da Guerra Fria, e fixamos, de facto, na economia, e por uma espécie de convenção muito curiosa, por um lado,
enfim, da teoria marxista, com uma grande influência numa coisa que se procurou ser, no fundo, marxismo neutralizado, que foram certas correntes sociológicas, até muitas americanas, experimentalistas e desse tipo, e, por outro lado, com as linhas puramente neoliberais, que vieram um bocadinho no rastro, aliás, do reaganismo e do thatcherismo, que eram mais qualquer coisa, porque havia um fator, na altura, um fator Guerra Fria importante, o fim da Guerra Fria, a União Soviética, e que, de certo modo, disseram, não, está aqui a economia, de facto, é o domínio. Ora, eu acho que depois do fim, exatamente, da Guerra Fria, e com uma nova globalização também permitida pela Guerra Fria, pelo fim da Guerra Fria, não é? Porque, abrindo o mundo outra vez, enfim, a economia passou a ser uma coisa muito séria para ser unicamente tratada pelos economistas e até pelos empresários. Agora, eu concordo, e isso é um ponto de vista que acho que é muito importante e que muitas vezes se esquece, é que o dever do empresário e do economista é ganhar dinheiro, é fazer empresas para ganhar dinheiro. Agora, o poder político, e o poder político, este poder político neoliberal, ou liberal, ou ultraliberal, é que se demitiu completamente da regulação. E, portanto, a partir do momento que não há nenhuma espécie de regulação, é evidente que o que está a acontecer, ou seja, toda esta deslocalização das indústrias, o fim dos empregos, o fim da indústria em zonas que já temos dito isso 500 vezes, eu insisto muito nisso, a indústria não é só uma questão económica, é uma questão cultural. As pessoas gostam de fazer coisas. Aliás, há uma economia que está, quer dizer, esta economia um bocadinho virtual, ou a economia dos biscates, a economia da insegurança do emprego, tudo isso são coisas que, apesar de tudo, os europeus já não estavam habituados a isso, quer dizer. Portanto, esta perturbação, porque depois introduz muita humilhação, que é uma coisa que as pessoas também, enfim, os macroeconomistas não pensam que depois a economia na sua microeconomia introduz muita humilhação, introduz muita gente que fica para trás, introduz muita gente desesperada, exatamente nas áreas Europa e Estados Unidos, onde tradicionalmente isso tinha desaparecido. As pessoas já não estavam habituadas à insegurança do emprego e, sobretudo, tinham uma tradição na economia de promoção social. Quer dizer, a maior parte das histórias que a gente sabe, mesmo empiricamente, são pessoas que foram... E hoje é o contrário. Hoje as histórias são ao contrário. Quer dizer, hoje em dia, normalmente, a maioria dos filhos, na maioria das famílias, tem um destino, embora às vezes tenha até mais qualificações, mas também as qualificações valem o que valem, tem um destino, do ponto de vista económico e social, pior que a condição dos pais. Isso acontece aonde? Sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. É claro que há outro ponto que eu acho que é importante também e que muitas vezes é desprezado. É que no longo espaço, ou seja, até 1815, 1820, os produtos nacionais, as grandes economias estavam na China, na Índia, etc. Depois há este século em que, de facto, a Europa e os Estados Unidos, devido à superioridade política, tecnológica, militar, praticamente dominaram, foi uma espécie de século, ou século e meio de chamado imperialismo, se quiser pôr as coisas assim, imperialismo euro-americano sobre o resto do mundo, em que dominaram e, portanto, recuperaram, exatamente, desde o princípio do século XIX, recuperaram e, de facto, ganharam este domínio extraordinário que agora também, por certas razões, é capaz de estar a reduzir-se. Agora, quem vive a história não tem, muitas vezes, essa noção, nem tem que ter, portanto, vive as consequências. Último ponto, que eu acho que aqui também é extraordinariamente importante, é de onde é que vem essa imigração, chamamos-lhe assim, enfim, selvagem, e porquê é que ela vem? Vem exatamente aqui do nosso Soft Valley, ou seja, vem do Maghreb e vem da África. Porquê? Porque neste momento até vem sobretudo, quer dizer, sim, Maghreb não vem muito, vem um bocado, mas vem muito de África subsaariana. Porquê? E porquê é que vem? Vem por instabilidade política e social. E grande pobreza. Grande pobreza. Mas também a pobreza vem da instabilidade política, porque de facto... E depois há aqui uma coisa que é preciso dizer também, que não se diz, é que de facto o BCE, os bancos europeus, por indicação do BCE, penalizam altamente
tudo o que é investimento nestas áreas porque o consideram de risco. E, portanto, é um ciclo vicioso, porque como é considerado de risco, de certo modo acaba por não existir, ou existe sob formas que eu acho que estas formas de ajuda, que acabam por ser muitas vezes contraproducentes, porque quer dizer, a ajuda a qualquer área é desenvolver a economia dessa área, quer dizer, se a gente não criar empregos e não criar a estabilidade para esses empregos, é evidente que as pessoas vão vir embora, porque exatamente por causa da pobreza, e vêm embora, apesar de tudo, muitas vezes os melhores, não é? Porque são aqueles que têm exatamente... Sim, isso é uma das coisas que muitas vezes se refere, é assim, quando a ideia de que a imigração é uma das formas de ajudar os países menos desenvolvidos e de não é, ajudar tira-lhes os melhores. Quem imigra por regra, são as pessoas que têm... Não, são os muitas vezes os quadros e são aqueles que têm vontade de correr riscos. Têm vontade, exatamente, aliás, é aquela coisa... Os que não têm vontade de correr riscos são os que ficam... Que eu gosto muito, embora até nos estereótipos possam pôr os escravos que se atiravam ao mar nas viagens, no fundo, de certo modo, eram aqueles... Há um pensador, um autor qualquer, acho que é um escritor qualquer africano, que diz que pensava sempre naqueles que se tinham atirado ao mar, preferiam a morte à servidão. Quer dizer, de certo modo, esse tipo de seleções, não é? Pela mesma razão que os primeiros imigrantes para as Américas eram dissidentes religiosos, portanto, também preferiam o risco de afrontar o mar oceano à servidão, à humilhação, à servidão. Quer dizer, esses são processos que a gente também tem que ter em conta nestes fluxos de populações. Portanto, outra coisa que valia a pena pensar-se nesta história de tentar, porque senão é evidente que venham sempre para aqui, porque não vão atravessar, como chama Lísia, não vão nem atravessar o Atlântico nem o Índico. Quer dizer, atravessam o Mediterrâneo, que apesar de tudo é mais curto, não é? É mais fácil. E não vão seguramente emigrar nem para a China, nem para a China, nem para a coisa. Exatamente. E, curiosamente, um dos países que nunca teve, digamos, etnicamente mais homogéneo do mundo é a China? Não. A China não. A China tem bastante diversidade. É o Japão. É o Japão que não quer. O Japão não quer imigrantes nenhum. Nem brancos, nem negros, nem... Já me engano. Entre as soluções que se fala, algumas delas, inclusive as que já estão na prática a ser executadas na Turquia, são soluções que nós europeus, talvez não aceitássemos se fossem no nosso território. Digamos, há uma prática, os turcos farão com os sírios aquilo que nós não seríamos capazes de fazer. E os chamados, a ideia que agora existe de criar centros de acolhimento no norte da África, antes de fazer a triagem dos imigrantes, é capaz de não ser a solução que, quer dizer, mais humanitária toda, só que longe da vista, longe do coração, não é? Portanto, haverá nós temos muros, falamos muito de alguns dos muros que estão na Europa, falamos muito pouco, por exemplo, do muro de Melilla. Aquilo que se passou nos últimos tempos, também em relação à imigração ilegal, e na imigração ilegal nós temos imigração económica ilegal, temos uso indevido da procura ou obtenção de estatuto de refugiado para disfarçar imigração económica ilegal, temos também maximização de certas catástrofes humanitárias para agregar a isso mais fluxo ilegal, não só originário desse país, mas misturado. E temos, no fundo, também uma nova técnica, que é a técnica usada no Mediterrâneo de provocar os abandonos e os naufrágios. Isto é, não são... Antigamente a imigração ilegal fazia-se por corredores organizados de imigração ilegal. Agora a técnica é garantir a quem quer fazer a passagem um barco, o barco é abandonado e esse abandono é comunicado via rádio às autoridades de recolha. Pelos próprios traficantes. Sim, pelos próprios traficantes, porque há o princípio da salvaguarda da vida humana no mar. E mesmo que se tenha constituído, por exemplo, a dimensão marítima do Frontex, com a ideia de debelar esses fluxos, a operação marítima no Mediterrâneo feita pelos países europeus acaba por ser uma operação convertida
pelos traficantes e pelos que tentam a passagem ilegal em operação de rescue, de recolha de náufragos. Bom, os náufragos depois têm que ser colocados num sítio para ser examinada a sua situação de candidatos a asilo. E em alguns dos locais isso tem sido feito em território europeu, mas há também a ideia de que isso possa ser criado em países não europeus, não para pôr a gestão desses campos nas mãos desses outros países, nem para incumbir esses outros países de qualquer responsabilidade na organização da readmissão dos refugiados que não vejam legalizada a sua situação, mas apenas para os fazer estacionar aí. É óbvio que terá que haver uma negociação com a Organização Mundial das Migrações e com o Acnur para que essas soluções possam ter um endosso minimamente credível no plano internacional. Há alguns casos em que isso tem funcionado mal, portanto, a extraterritorialização das soluções. Há uns sítios em que funciona bem, há outros sítios em que é dubitativo que funcione bem, porque se diz que depois há um descontrole sobre esses campos e que a situação humanitária das pessoas que aí estão estacionadas provisoriamente é muito deficiente, não há fiscalização, não há monitorização e, portanto, isso acaba por constituir um outro problema que também não vai sair da cena mediática durante os próximos tempos. Portanto, a procura dessas soluções tem sempre que envolver cautelas para ser devidamente aculturada. Bom, a grande questão é que no mundo atual a atratividade gerada pelos centros de progresso é conhecida mundialmente. Os mídia, hoje qualquer jovem em qualquer sítio da África vê Nova Iorque, vê Paris, os países europeus. Eu lembro uma vez, há uns anos, tem noção de que há um mundo completamente diferente dele, não é? Sim, há uma vez, há uns anos. Onde mesmo os pobres vivem muito, têm acesso a bens que ele nunca terá acesso. É o mito da grande cidade. Estava na muralha da Fortaleza de Tanger. E estava um grupo de jovens na muralha. Eu meti conversa com eles e perguntei-me: o que é que vocês estão a fazer aqui? Porque me pareceu que eles estavam ali um pouco a vaguear. E eles disseram: é muito simples, olha, nós estamos a olhar ali para a frente. Ali para a frente o que é? Tarifa, Zara de Los Atunes, portanto, a Espanha. Mas estão a olhar, sim, porque nós estamos a olhar para ali porque nós queremos ir para ali. E nós só estamos aqui à espera do primeiro momento de conseguir ir para ali. Nós queremos ir para ali. E isto é hoje uma coisa que percorre a África inteira. Nós falamos das mortes na travessia do Mediterrâneo. Há milhares de mortes na travessia do Saara. Do Saara, mais. Porque há uma gênese de migrantes que vêm por África acima. Sim. Porque as barreiras naturais também protegeram um pouco a Europa. Claro. As barreiras naturais da segurança europeia nesta área são 3. É o Saara, é o Atlas e é o Mediterrâneo. Exatamente. Bom, e uma das razões também porque essas barreiras colapsaram tem a ver com o colapso da Líbia. Porque a Líbia era o elo mais fraco da cadeia. Com Marrocos e com... Mas já não tem Atlas. Com Marrocos e com a Argélia e com a Tunísia é fácil estabelecer políticas de cooperação neste domínio, porque, com exceção dos migrantes que eles próprios geram dos seus países, eles não estão muito interessados em deixar os seus países serem invadidos pela faixa que lhes está a sul, a faixa saheliana e subsaheliana. Portanto, eles também sentem esse problema com imensa acuidade. Agora, a Líbia era, para já, o país menos povoado. O país povoado só por árabes. Na parte sul, constantemente invadido pela África subsaariana e pelos povos daí originários. Um grande receio da Líbia de ser um país em colapso perante essa migração constante, que visava, sobretudo, através de Malta, da Sicília, da ilha de Lampedusa, atravessar para a Itália, para o continente europeu. Mas com uma consequência de poder vir a desestabilizar a composição étnica da própria Líbia, onde ainda hoje perdura o mito de que estão um mix de antigos romanos e de árabes. E isso é cultivado pelo próprio
mundo árabe numa certa visão de etnicidade defensiva. O sistema Gaddafi, com a brutalidade que tinha, era também brutal em relação ao controle desse fenómeno. Foi desmantelado, em sua substituição nada foi estruturado e, portanto, o corredor líbio passou a ser um corredor de passagem ativa. Foi isso que criou o grande problema no eixo da penetração central mediterrânica. Bom, há no mundo, segundo estudos muito interessantes da Gallup, 700 milhões de seres humanos que querem mudar de país. E uma parte é atraída pela Europa e outra parte pelos Estados Unidos. 21% são atraídos pelos Estados Unidos e pela Europa 23%. A Europa gera mais atratividade. Os Estados Unidos têm o Canadá a norte, 2 oceanos e têm o problema da fronteira com o México. Mas geograficamente estão, digamos, mais protegidos. A Europa tem não só toda a sua faixa leste de porosidade, muito complexa, e tem a porosidade mediterrânica, sobretudo nos sítios em que há maior proximidade em distância do território africano. É um problema muito, muito complexo, mas é um problema que exige também ser equacionado de uma forma coerente. Na componente demográfica e da análise económica, e depois, quanto a mim, na valorização de políticas ativas de imigração legal, proativas. Não havendo políticas proativas, a imigração ilegal tende a sobrepor-se à imigração legal. Mesmo assim, quer dizer, E a imigração... é uma vaga tão forte. Havia um país que sempre teve políticas de imigração ativas, que era a Austrália. E mesmo Mas assim a Austrália confronta-se agora com... Mas as políticas da chamada imigração ativa ativa eram muito seletivas. da Austrália eram muito seletivas. eram políticas de imigração seletiva de europeus. Europeus, exatamente. Quanto ao restante problema, as políticas mas australianas já são não agora o só que europeus. inspira. Não, mas foram São também, por exemplo, agora, sul-africanos brancos. são agora as políticas de John Howard e da ilha de Nauru. São o que, no fundo, está agora um pouco na moda europeia, com a criação dos campos de retenção fora do território. Claro, exatamente. A Austrália procura, às vezes, impressiona como a Austrália procura apresentar essa política como um modelo de política de imigração. Humanitária. E ainda por cima a Austrália, podemos considerar que ainda continua a ser das regiões do mundo aquelas onde há mais território, onde há espaço. Quer dizer, aquilo são 20, não sei quantos milhões de habitantes, ou 20 milhões de habitantes para um continente. Mas a discussão interna sobre os indígenas e a recuperação de direitos dos indígenas, aliada à localização geográfica, faz com que, se calhar, o país do mundo onde a percepção de risco por ameaça de invasão migratória mais acentuadamente existe é na Austrália. Apesar da dimensão, porque não nos esqueçamos que a grande parte da Austrália é um deserto. É um deserto, claro. A zona útil da Austrália não é tão grande para permitir, digamos, um desembarque por pirogas de todos os povos que constituíram a população primitiva que foi desalojada pelos colonos do Império Britânico. Portanto, aí há um problema. Agora, não se pode discutir as questões migratórias sem uma visão coerente e integrada, porque discuti-las para agradar a cada público segmentar que está diante de nós naquele momento é uma receita para o desastre absoluto. É o que está a acontecer, até pela razão simples que cada país europeu fala para o seu eleitorado, cada líder europeu fala para o seu eleitorado. Ou falam também para o que julgam que é o seu eleitorado, porque muitos às vezes até confundem o seu eleitorado com os seus apoiantes diretos, o que não é muitas vezes inteiramente coerente. Há aqui um ponto que já tem sido levantado e que me parece também importante e que tem talvez aqui uma relação com figuras como Salvini, mas talvez sobretudo com Trump, que é o facto de existir a percepção de um problema, sabendo que essa percepção muitas vezes está a ser mais distante para as chamadas elites que não têm um contacto direto. Não têm contacto e não sofrem os efeitos.
não têm contacto, não sofrem os efeitos e até sofrem os benefícios. E sofrem, Quer dizer, sofrem não. Tem jardim, nos Estados Unidos tem os jardineiros baratos, têm as coisas, ou têm... As fábricas também com empregados mais baratos, etc. Mas não podemos dizer que não há uma tensão, portanto, essa tensão existe. Agora, há riscos na retórica que está a ser usada, nomeadamente numa retórica que em muitos aspectos trata o imigrante quase como lixo. Como inimigo. Como inimigo, ou como perigo, lixo, ou como subhumano, como invasor. E isso não é igual em todos os... As retóricas identitárias também, como retóricas de reação, também são tão radicais como muitas vezes são as retóricas, digamos, globalistas ou humanitárias. Portanto, há essa tendência, porque exatamente eu acho que as classes políticas e as tais elites económicas e sociais, etc., não tiveram um discurso de moderação ou de equilíbrio entre essas coisas. Quer dizer, por exemplo... E há também os migrantes que querem migrar permanecendo no seu país e na sua identidade, exatamente. o que agrava E também o antagonismo. A questão não querem vir, não querem... Quer dizer, vir sem sair. Mas não querem vir, mas não sair. Mas não quero as tuas regras, não quero... Querem vir, mas não sair. A questão da integração, eu acho, a questão da integração é a tal questão. E aí entra, de facto, o fator religioso, não tanto no sentido, enfim, do que é a religião, as pessoas religiosas, que é a questão da transcendência, mas é a questão da sociológica dos costumes, não é? Por exemplo, a tal coisa nos Estados Unidos foi fácil fazer americanos em segunda geração, praticamente. Os imigrantes passam a ser todos americanos. Aliás, o cinema americano estudou isso muito bem e tem isso muito bem documentado, sobretudo o Michael Cimino tem isso muito bem feito ao longo praticamente de uma dezena de filmes. Agora, isso torna-se difícil quando o imigrante, de certo modo, depois mantém determinados costumes, determinados usos e, sobretudo, há uma questão que é muito importante. Para mim é a questão fundamental aí e que pode levar depois a derivas, enfim, mais perigosas, que é o seguinte: de facto, uma nação, um país, uma nação, um Estado, tem uma comunidade histórica, digamos, tem uma comunidade e enquanto, digamos, para os tais imigrantes que não se querem integrar ou que não são integrados, não participam nisso, torna-se muito difícil, porque não lhes diz nada, sobretudo essa linha de passado. Aí os americanos, exatamente como por um lado, transferiram a retórica da história para uma retórica de futuro. E tiveram depois uma seleção de figuras históricas que eram integráveis simbolicamente nos tais imigrantes, mas também porque os imigrantes, lá está, vinham no fundo vinham da Europa, vinham da mesma cor, vinham da mesma religião, e portanto tudo isso era mais fácil, não é? Hoje em dia, de facto, numa área que está super povoada, como a Europa, que está de facto super povoada, está super ocupada, a integração de elementos para os quais esse passado também não diz nada, e onde não há também uma linha de futuro, porque também não há uma imaginação de futuro, como apesar de tudo a retórica política e social americana sempre manteve, não é? É muito mais difícil. Quer dizer, e nós tratamos estas coisas como se não houvesse essas mudanças, essas alterações, quer dizer, criam-se clichês. A chamada integração das comunidades não correu como se imaginava, quer dizer, as comunidades portuguesas ou italianas... Essas integravam-se facilmente. Integraram-se facilmente. Quer dizer, não foi totalmente... Não foi tão fácil, mas integraram-se. E é uma integração, às vezes, sim, uma subintegração, só que na segunda ou terceira geração. E depois aliás, aquele filme muito interessante. Sim. Aquele filme português que nós vimos, não é? Vimos isso tudo, e depois há as novelas tradicionais e todos os grupos, mas mesmo ainda hoje nos Estados Unidos, apesar de tudo, ainda há umas famílias e uns grupos que são mais o hóspede que outros, quer dizer, portanto ainda há, quer dizer, mas isso é diferente, é muito diferente destas novas massas. Primeiro são muito mais, depois o espaço é muito menor e depois os abismos culturais não foram tratados, quer dizer, até porque há hoje um substrato, e isso é o problema da radicalidade, enfim, não só jihadista, mas até mesmo identitária, que diz, não, tu antes de ser francês és muçulmano. E isto é uma coisa que na cabeça de muitos jovens, sobretudo, não está definido. Quer dizer, porque o problema político é a nação, ou o Estado nacional,
tem uma exigência, e é isso que o faz ser Estado Nacional, de monopólio da lealdade política. Pode haver outras lealdades, religiosas, económicas, sociais, familiares, mas o monopólio da lealdade política. Ora, com estas novas camadas não há esse monopólio da lealdade política. Isso torna muito difícil a integração. Bem, e há seguramente problemas novos. Nós quase não falamos dos Estados Unidos. Pois. Nos Estados Unidos continuam a chegar-nos novidades, algumas delas surpreendentes, como, por exemplo, a derrota de um dos mais importantes líderes democratas da Câmara do Congresso por uma jovem de origem porto-ricanha em Nova Iorque, nas primárias, que é um sinal de que ambos os partidos estão a evoluir para direções muito, muito contrárias, mas enfim, e que tem muito a ver com isto, portanto, mais uma vez um problema de alguém que vem de outra comunidade e que tem outro tipo de lealdades. Mas o nosso tempo por hoje esgotou-se, reencontramos dentro de uma semana.